Nós estamos estudando as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos estudar o verso 7 e o verso 8. Mateus 5, verso 7 e verso 8. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. E que esta palavra, ó Deus, possa gerar em nós impacto, possa gerar em nós salvação e através de nós salvação. Assim que pedimos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos então na nossa terceira mensagem das bem-aventuranças. Começamos falando que o mundo tem uma proposta de felicidade que é passageira e é fugaz. E o Senhor Jesus Cristo, no seu primeiro sermão, então, ele traz a proposta da salvação e principalmente a proposta da felicidade para a vida humana. A felicidade, segundo Jesus Cristo, não está no ter, em ter coisas. A felicidade também, segundo o Senhor Jesus Cristo, não importa a circunstância que você esteja vivendo. A felicidade, segundo Jesus Cristo, são aquilo que pode ser gerado no seu coração, na sua mente, as virtudes de Deus, as virtudes do reino de Deus em seus corações, em suas mentes. Então, nós vimos a primeira questão sobre o pobre de espírito, não no sentido da pobreza material, mas no sentido daquele que se faz pobre, daquele que reconhece que precisa de Deus. Você realmente precisa de Deus? Existe hoje uma geração de pessoas que estão vivendo e acham que podem viver sem Deus. Na quarta-feira passada eu estava voltando para casa, irmão Abreu e irmão Osmani, e eu fiquei impressionado de ver a quantidade de pessoas com seus carros parados nessas distribuidoras de bebidas. E muitas pessoas que pegaram até suas cadeiras, aquelas cadeiras de praia, e colocaram ali. E para mim o recado que essas pessoas estão dizendo é: eu consigo viver a minha vida sem Deus. Enquanto que as nossas igrejas, em muitas igrejas, os bancos estão vazios, porque as pessoas estão dizendo que não conseguem ser pobres de espíritos, não conseguem reconhecer que precisam de Deus. A segunda característica também, bem-aventurados os que choram. Aquele que realmente consegue se desnudar diante do Senhor, aquele que consegue passar a vida e não se tornar uma pessoa com um olho de vidro, não consegue se tornar uma pessoa sarcástica, mas que se torna realmente um melhor ser humano, um ser humano completo como Jesus Cristo foi. Nós vimos também no domingo passado, bem-aventurados os humildes, a humildade como essência e como virtude da vida, como virtude daqueles que amam a Deus, como virtude daqueles que vivem e que reconhecem que o próximo também é um agente, é alguém que recebeu também uma porção da graça de Deus, assim como nós recebemos. E que, portanto, então, no reino de Deus não deve existir, então, acepção de pessoas e também não deve existir distinção de pessoas, porque todos nós somos pecadores nas mãos desse Deus. E como pecadores nas mãos desse Deus, nos colocamos então como humildes, como irmãos uns dos outros. E vimos também aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Durante a vida, queridos irmãos, o que ocorre muitas das vezes é que nós vivemos muitas vezes distante do Senhor, distante do reino de Deus, e nós não permitimos a entrada do reino de Deus, dos valores de Deus em nossas vidas, em nossas mentes. E muitas vezes também começamos a viver uma vida muito catastrófica. Eu começo a ver muitas pessoas que começam a desejar o mal e pior para o país, começam a desejar o mal e pior para as pessoas que até se dizem crentes, mas não ficaram satisfeitas com a vitória de um presidente e começam então a desejar de mal ao pior, ao invés de ter fome e sede da justiça de Deus. É isso que o cristão nutre em sua vida. Em outras palavras, aquele que tem fome e sede da justiça de Deus é aquele que tem esperança de ser suprido por um Deus todo-poderoso, esperança de ser suprido por esse Deus que derrama da graça, da bondade, da misericórdia dele em nossas vidas. Hoje, então, nós estamos vendo sobre a característica da misericórdia e os puros de coração.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Isso é uma palavra muito profunda para nós. Nós, como cristãos, nós não podemos simplesmente viver o cristianismo como uma filosofia de vida, como simplesmente uma premissa que eu acredito. Ao contrário, o cristianismo, o conhecer a Jesus Cristo, o ser Cristo, o permitir Cristo entrando na sua vida, significa que você começa a agir com um coração misericordioso. Começa a agir buscando levar dessa graça da mão de Deus para as pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Isso representa para mim, para você, que nós obteremos misericórdia se nós realmente exercitamos a misericórdia. Você exercita a misericórdia com aquelas pessoas que lhe fazem mal, aquelas pessoas que lhe acusam, aquelas pessoas que tentam lhe atingir? É difícil, não é fácil. Não é fácil perdoar alguém que te ofende. Não é fácil perdoar alguém que trama o mal contra você. Mas é importante que eu e você aprendamos e peçamos o socorro do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá da tua misericórdia, para que eu possa exercer a tua misericórdia para aqueles que precisam. Ontem eu estava andando de carro e eu parei do lado de um rapaz que estava vendendo pipoca no trânsito. E as pessoas da frente fecharam os vidros e nem deram atenção para aquele rapaz. Eu fiquei pensando, né? Eu tinha R$10 na carteira, eu consegui tirar R$10, eu passei para ele, e aí ele falou, leve aqui as pipocas. Eu virei e falei assim, não, você vai entregar para as próximas crianças que você encontrar, que passarem aqui, você vai entregar para ela. Você tem esse tipo de atitude, um coração voluntarioso, misericordioso? Quando alguém peca, alguém erra perto de você, quando você sabe de um escândalo de um pastor, você exercita misericórdia? Alguém, um parente seu, cometeu um deslize, você exercita misericórdia? Infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade sem misericórdia, uma sociedade cada vez mais com um viés extremamente violento, violento nas palavras, violento nas atitudes, violência cada vez mais se propagando através da vida e da experiência de muitas pessoas, infelizmente. Bem-aventurados os misericordiosos, é um alerta do Senhor Jesus. A felicidade está em ser misericordioso. A felicidade está em você exercitar a misericórdia. A felicidade está em você abrir mão dos seus próprios direitos e você crer que Deus está no controle de todas as coisas. Bem-aventurados então os puros de coração, pois verão a Deus. O que é ser puro de coração? Como que é o seu olhar, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu estou chocado com um youtuber aí que exalou um cheiro nojento e asqueroso de pedofilia, falando da filha de uma pessoa que ele conhecia, uma menina de 6 anos, nas redes sociais. Eu fiquei chocado de ver tamanha ação. Eu fiquei chocado alguns anos atrás com um humorista que fez uma piada de muito mau gosto contra uma cantora que estava grávida. Eu fiquei chocado, eu fico chocado com essas coisas. Querido, como é que é o seu linguajar? O seu linguajar é malicioso? A sua vida é maliciosa? A sua vida, a sua mente, o seu coração é malicioso? Você tem vivido esse tipo de malícia no seu coração? Não só a malícia sexual, mas a malícia também de não acreditar na verdade que o teu próximo te conta. Infelizmente, a gente está vivendo uma época extremamente difícil, extremamente complicada. Nós não acreditamos mais nos noticiários da televisão, não é verdade? Nós não acreditamos mais nas pesquisas que falam que estão sendo feitas. Nós precisamos manter a pureza de vida, e a pureza de vida é como uma criança. Eu me lembro muito de um exemplo que eu tenho com a Paula Vitória, irmão Osmani, que um dia eu falei para ela assim, ela estava num local mais alto, eu falei assim, pula! E ela, sem medo, foi e pulou. Aquilo ali é uma pureza de coração. Essa é a pureza de coração, aquele pulo de despojamento, acreditando que o pai dela iria segurar ela e que não deixaria ela cair. Puro de coração, ele vê Deus em todas as coisas.
O Senhor Jesus, em outra passagem, ele vai dizer que se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, tudo será mal. Se você olha para a vida numa perspectiva negativa, tudo será ruim. Se o teu coração está endurecido, está ruim, o que você vai irradiar é justamente isso. Malícia, rancor, ódio. Bem-aventurados os puros de coração. Isso traz para mim, querido irmão, e para você, é que a felicidade, ela é então uma maneira de se ver a vida. Nada mais, nada menos do que isso. É tão interessante que o puro de coração, ele está num processo de transição aqui. Parece que Jesus foi entrando e indo na profundidade. Ele foi aprofundando, e agora ele chega no cerne da vida, o coração. E o coração humano, então, ele precisa ser puro para que você veja a Deus. É muito difícil ser desconfiado, não é verdade? Você conhece gente desconfiada? Gente que não confia em ninguém, gente que não é amigo de ninguém, gente que não tem amizade com nada, que não acredita em ninguém, não acredita em nada. Você conhece gente assim? A gente está vivendo essa época muito triste, onde as pessoas não estão dando nem mais um voto de credibilidade para o outro, infelizmente. Não é assim que o cristão vive. E quando nós não vivemos assim, como puros de coração, o sofrimento bate a nossa casa, bate a nossa vida. O desafio do Senhor Jesus, ele vai entrando no cerne da vida humana. Misericórdia e pureza. Duas palavras, duas virtudes mais profundas. Ele está entrando mais adiante. Ele vai indo mais adiante. A felicidade, que se nós queremos a felicidade verdadeira, a felicidade de plenitude e de abundância que vem em Cristo Jesus, nós precisamos sofrer um processo de transformação da maneira como nós enxergamos o mundo, da maneira como nós interpretamos o mundo, da maneira como nós estamos tendo esperança e projetando os nossos sonhos e as nossas vidas. Não adianta nada, querido irmão, você orar, mas o seu coração não ficar puro. Não adianta nada você adorar a Deus, mas você não exercitar a misericórdia. Não adianta nada nós vivermos cada vez mais, tentando viver uma espiritualidade agora com Deus, mas se de fato nós não nos tornamos cada vez mais puros de coração. Infelizmente a gente está vivendo uma época muito triste, muito ruim, de pessoas sarcásticas, de pessoas frias, de pessoas calculistas, de pessoas desconfiadas, de pessoas sem fé e sem esperança. Jesus nos desafia, ao entrarmos no reino de Deus com Ele, ao entrarmos neste reino do Senhor, o nosso Deus, nós possamos entender que a felicidade vem de um processo de mudança de mente, de interpretação da vida e de interpretação do que nós queremos com a vida. Então, dentro desse processo de transformação que Ele deseja que nós venhamos a ter, que isso possa nos levar, então, a partir de hoje, a gestos de misericórdia e, principalmente, a gestos em que a gente possa querer se encontrar a Deus nos momentos mais significativos e pequenos da nossa vida. Lá perto de casa, irmão Abreu, tem uma ninhada de arara azul. Um dia desse eu parei na rua e eu contei com a Soraya. Conseguimos contar 16 araras azuis. No finalzinho da tarde, elas gralharam. Quando na hora que a gente chegou lá em casa, as minhas duas filhas estavam falando: pai, alguma coisa está acontecendo com as araras, que elas estão gritando muito alto. Felicidade, querido irmão, não é o quanto você tem no bolso, não é aonde você mora, não é o carro, a roupa que você veste. Felicidade é como você vê a vida. Se nós tivermos olhos bons, e se nós conseguirmos e permitirmos que o Espírito Santo atue em nossas vidas, eu tenho certeza que nós viveremos uma vida com muito mais gozo, com muito mais júbilo, com mais paz, com mais esperança, com mais fé na presença do Senhor Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos,
alcançarão as misericórdias. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ver Deus? Alguns anos atrás a gente cantava uma canção que falava: eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Eu quero te dizer, eu tenho visto Deus todos os dias, no sorriso das minhas filhas. Quando elas estão dormindo, quando a minha esposa está dormindo, quando eu chego na minha casa e a gente pode chegar lá em casa, eu espero que hoje vou chegar lá, vou tomar uma sopinha, esperar uma sopinha, né? Chegar aquela sopinha, eu quero ver Deus. Porque a pureza de coração me faz entender que o meu Deus é um Deus de misericórdia e supre todas as minhas necessidades. O meu Deus é um Deus bom que não me desampara em nenhuma das minhas dificuldades. Que felicidade, que paz tem o coração que se encontra com Cristo Jesus e nele descansa. Você já encontrou o descanso em Jesus? Se não, coloca a sua vida agora diante do Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. E agora, ó Pai, eu peço a Deus que o Teu Espírito penetre no mais profundo do nosso ser e revele para nós, ó Deus, o tamanho da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. E que, ó Deus, o Senhor nos visite, ó Deus, trazendo para nós realmente as mudanças que precisam acontecer em nós e trazendo para nós a libertação que nós precisamos experimentar desse tempo e dessa vida. Toma as nossas vidas, ó Pai. Age em nós e dá-nos, ó Deus, da Tua graça cada dia mais, em nome de Jesus. Amém.